Vamos à palavra de Deus. Essa semana eu separei esse ditado popularíssimo. Esse ditado é muito popular. Quem fala demais dá bom dia. Eu não entendo o cara que teve a ideia de fazer isso. Como é que surge na cabeça da pessoa, irmãos? Olha só. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu acho que você já ouviu isso, já falou isso. Mas lá vai a gente fazer a pesquisa. A ideia é de uma pessoa que fala muito e que não escuta os outros. A ideia está nessa expressão, fala demais e não escuta os outros. Uma pessoa que passa do limite na hora de falar. Vai acabar não sendo correspondido, pois é uma conversa de mão única, só ela fala. E assim foi feita essa analogia, né? Que essa pessoa então dá bom dia a cavalo, pois o cavalo não vai responder. Então só ela que fala, então o cavalo não vai responder. Essa é a explicação técnica desse engraçado Provérbios. Abra a tua Bíblia em um provérbio bíblico que eu separei. Provérbio 10, 19. Isso está escrito na Bíblia. É a maneira bíblica de falar este provérbio popular. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Todos já assistiram nos filmes a expressão, quando alguém está sendo preso, a expressão: você tem o direito de ficar calado. Tudo que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Mas vocês sabiam que isso faz parte mesmo do direito da pessoa? Eu tive essa semana conversando pelo menos com duas pessoas que conhecem de direito, né? E queria saber algumas coisas para não falar coisas que não conta aqui, mas isso que é dito, que a gente ouve nos filmes, na verdade faz parte mesmo, irmãos, dos direitos humanos, dos direitos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas. Isso faz parte, né? Ele segue esse padrão de que o indivíduo tem o direito, mas eu acho interessante a pressão que é feita, né? Tudo que você disser pode e será usado. Então o indivíduo, eu conversei com a doutora Sandra Bahia, ela estava falando assim, que me deixou entender que você tem o direito, você não pode produzir provas contra você mesmo. Então você tem o ônus e o bônus de ficar em silêncio. Isso pode trazer algum ônus para você, mas isso pode trazer alguns bônus para você. Mas eu quero falar sobre esse ditado dentro da palavra de Deus hoje. Essa pressão que é feita, você tem direito de ficar calado e tudo que disser poderá ser usado contra você. Vê se isso não tem tudo a ver com outro provérbio, provérbio 13, 3. Abre a tua Bíblia em provérbio 13, 3, ou então segue conosco aqui. Está dando para botar, Jéssica? Provérbio 13, 3. Provérbio 13, 3 diz assim, ó: a pessoa que consegue, olha, irmãos, que lindo, a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Dá para lembrar de um outro provérbio, né? Popular, que o peixe morre pela boca. Mas é interessante isso. Mas, queridos, a Bíblia, ela traz muitas exortações sobre essa questão do falar. Olhe agora para um outro texto no Novo Testamento, Tiago 1,19. Olhe para esse texto. Desse texto, eu quero tirar um raciocínio aqui. Tiago 1,19 diz assim, olha:
Sabei estas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem pronto, seja pronto, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. É interessante que o provérbio popular fala de que quem fala demais, é bom a gente chamar atenção para isso, quem fala demais, exageradamente. Aqui a Bíblia está falando que nós estejamos prontos para seguir esse ensino bíblico. Então, quando falar? A Bíblia não está dizendo para você ficar em silêncio. A Bíblia fala que você tem uma hora que você vai falar. O provérbio 13:3 fala para a gente conseguir guardar a nossa boca, ser uma pessoa que tem domínio sobre isso. E o provérbio 10:19 diz o exagero: no muito falar não falta transgressão. Mas quando falar? Olhando para Tiago 1,19, eu penso, o raciocínio que criei, diante disso, todo homem seja pronto para ouvir. Quando falar? Quando você já ouviu tudo o que precisa ouvir. Você prestou atenção, você ouviu, você não foi precipitado, não é? Olhando para esse texto, você vai falar quando a ira e a raiva não é mais a fonte do conteúdo, não é mais o conteúdo da sua fala. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando a emoção forte, a raiva, o ódio, aquele desejo, aquela motivação de um sentimento negativo, não for mais a fonte daquilo que você for falar. E quando falar? Quando a verdade for o alicerce do que você vai dizer. Então é importante isso. Por quê? Porque nós precisamos, queridos, estar com essa convicção. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, quando eu olho para esse versículo eu encontro esses 3 princípios. Mas, já que a Bíblia não manda você ficar calado, você tem que, para você não cair, meus irmãos, essa questão da comunicação é uma coisa muito, se você não for pela palavra de Deus, ficar pelo ditado popular, você fica meio perdido, porque você é pressionado por um outro ditado, o outro, quem cala consente, não é? Você já não ouviu isso? Você não vai falar nada não, quem cala consente. Aí a gente fica assim meio pressionado, eu tenho que falar alguma coisa. Mas a Bíblia traz um meio termo sobre o muito falar e sobre o quem cala consente. Tem um momento de que deve ser dito, e o que é preciso ser dito. E hoje eu quero impactar a sua vida com algumas coisas que você precisa dizer. A primeira coisa é confessar com os seus lábios a Jesus Cristo. Isto precisa ser dito, amém, queridos? Olhe para o que diz Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 11. A Bíblia diz assim, olha, esse é um texto conhecidíssimo de missões, né, pastora Joana? Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 11. Porém se diz, a palavra está perto de ti, olha que lindo, irmãos, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, olha só o que precisa ser dito, se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então o que é preciso ser dito, irmãos? Você não pode morrer, olha só o que o pastor está dizendo, você não pode morrer antes de dizer, de confessar
verbalizar que você é um pecador, que você precisa do perdão e da aceitação de Deus. Não morra sem verbalizar, sem falar isso, diretamente para Deus. Senhor, eu confesso que eu sou um pecador, eu confesso que eu preciso do seu perdão, eu confesso que eu preciso ser aceito por ti. E o conceito bíblico de que quem é aceito somos nós, e não vice-versa. O conceito religioso é que você aceita Cristo. Na verdade, você está sendo aceito ou não por Deus, e o Senhor vai te entregar aos cuidados de Jesus, conforme Jesus diz em João 17, todos aqueles que o Senhor me entregou. Então, não morra, olha aqui para mim, você que está em casa, você que está aqui, não morra antes de fazer essa confissão. Essa confissão vai determinar, você verbalizar que você é um pecador, uma pecadora, que você precisa do perdão de Deus, e que você pede para que Ele te aceite no seu reino, é uma coisa que move o coração de Deus, e não tem uma pessoa que fez esse pedido que Deus não atendeu. Todos que fizeram essa confissão com todo o seu coração, sentiram-se perdidos, sentiu um pecador sem ser perdoado, e fez essa confissão, imediatamente, essa pessoa é aceita por Deus. Então não morra sem fazer esta declaração. Outra coisa, o que é preciso ser dito? Precisamos confessar para Deus, ter um tratamento diário, sobre essa situação que somos, de pecadores. Olha o que diz, irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 9, por favor, olhe para esse texto. A Bíblia diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. É impressionante isso aqui, irmãos. Isso aqui é a coisa que você precisa dizer para Deus. Você precisa, está aqui coisas que é preciso ser dito. Tratar com Deus sobre as nossas falhas, o quanto erramos o alvo, porque o pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. E o salmista no Salmo 19, eu só estou me lembrando dele aqui, ele é muito esperto, ele fala assim, ó, além dele fazer a confissão dos pecados dele, em um dos versículos do Salmo 19, ele fala assim, ó: Senhor, perdoa-me pelos pecados que me são ocultos, até o que eu não sei que eu pequei, o Senhor me perdoa. Eu acho isso fundamental. Então, irmãos, isso é preciso ser dito. Então você precisa, coisas que você precisa, e o que você ouviu agora que precisa ser dito, essas coisas precisam ser ditas para Deus e para as pessoas. Para as pessoas é fundamental. Outra coisa também, eu vou forçar a barra um pouco desse negócio de não morra hoje, que eu quero deixar vocês esse tempo assim meio tenebroso, né? De ameaça, de morte. É legal, os pregadores deitam e rola, e eu vou me aproveitar hoje também. Não morra. Só que eu não levo a sério, vocês também não vão levar a sério, né? Eu não tenho chance. Não vou pregar mais não, tá bom. Não, brincadeira, irmãos. Olha, não morra antes de dizer para as pessoas algumas palavras. Eu te amo. Porque será que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer que ama pessoas amadas? Interessante isso. Mas não morra antes de dizer para as pessoas que você ama, que você as ama. Arrisque fazer. Outra palavra que você tem, não morra antes de chegar para as pessoas da sua vida e dizer esta palavra aqui, ó: me perdoe. Não morra antes de pedir perdão para pessoas que você ofendeu. E ao ouvir, e se você for um daqueles que vai ouvir um me perdoe, não morra sem dizer eu te perdoo em nome de Jesus. O que dizer para Deus? Confessar os seus pecados. O que dizer para as pessoas? 3 frases que precisam ser ditas antes que você morra: eu te amo, me perdoe e eu te perdoo
quando você ouvir o pedido. Quando você ouvir o pedido. Então não morra antes de dizer essas palavras. Irmãos, então percebe de que quando você olha para os princípios da palavra, aquela pessoa que está guardando os lábios, vai escolher o que dizer. Sabe por quê? Porque as palavras são um grande desafio de autodomínio. Quando a gente pensa nisso, o que falar, a gente vai ter também o como falar, não é? E aí a gente precisa pedir para Deus o discernimento para usar certo, olha aqui para mim, o tom e a expressão. É muito difícil, irmãos, não é que é difícil, é um desafio muito, eu acredito que isso dinamiza a nossa vida, quando você começa a pensar no que você vai falar, no como você vai falar, que expressão você vai falar. Olha o que diz Efésios capítulo 4, para que nós alicercemos esse raciocínio sobre o como falar agora. Eu acho interessante, quando você olha para Efésios capítulo 4, o versículo de número 15, que diz assim, olha, antes, sede uns para com os outros benignos, ou melhor, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Agora vá para o versículo 32, porque a gente vai achar esse equilíbrio aí sobre o que falar, o como falar, não é? Olha o versículo 32 do mesmo capítulo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que está escrito em um outro provérbio, provérbio 15:1. Provérbio 15:1 diz assim, que a resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Por isso que a comunicação, o que falar, nós temos que ter discernimento, para não errar no tom, para não errar nas expressões. Tem hora que a expressão é totalmente contrária ao que a pessoa está dizendo, e a gente quer que a expressão fale mais alto do que o que eu estou dizendo. Então, queridos, tem uma frase que quando eu olho para esta palavra de Provérbios 15:1, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A frase é: a verdade sem brandura e amor vira ofensa. A verdade sem a brandura necessária e o amor, porque aí é o tom, né? O que falar, como falar, com o tom certo, com amor, com brandura. Quando você diz a verdade, tem algumas expressões que acompanham essas pessoas. Não, o que eu tenho para dizer, eu digo na cara. Não, a verdade é dura, mas tem que ser dita. Não, amém. Mas a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então a verdade desassociada da brandura e do amor, ela vira uma ofensa. Você foi verdadeiro, você foi franco, mas você foi chucro, você foi ofensivo, você machucou, você usou a letalidade da palavra. E a Bíblia, nós já aprendemos aqui que a palavra pode matar. E do outro lado, irmãos, olha o desafio da comunicação, olha o desafio do como falar. A brandura sem a verdade vira hipocrisia, vira mentira. Você só está sendo brando. Não, eu falei isso só para agradá-la, só para agradá-lo. Você foi brando, você foi calminho, mas você foi mentiroso, você foi hipócrita. Por isso que é sempre bom dizer a verdade com amor e brandura, porque nós vamos cair no princípio bíblico de João 8,32, que a verdade liberta. Pois bem, queridos, então a gente está diante desse desafio para não dar bom dia a cavalo, né? Quando é que eu dou bom dia a cavalo? Quando eu falo demais, quando eu não ouço,
quando eu não reflito e quando só eu quero falar. Então é uma mão única. Você fica dando bom dia a cavalo, o cavalo não vai responder mesmo. Então, queridos, eu quero deixar para vocês um grande alerta aqui. Eu disse, né, que nós precisamos confessar a Jesus Cristo. E por outras vezes, Jesus nos alertou com relação a isso. Certa vez Jesus falando com seus discípulos, ele disse assim em Romanos, ou melhor, em Lucas 12:8. Digo-vos ainda, todo aquele que não me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem não o confessará diante dos anjos e de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa sobre a confissão. Eu fui atrás da confissão também. Compartilhei, estava trocando umas ideias com a Emi e eu fiz uma pergunta para ela. A confissão nos direitos humanos, nos direitos civis, ela sempre traz uma atenuância. Quem confessa, a Emi explicando para mim, que quem confessa o crime, literalmente ele recebe uma atenuância, ele recebe alguma diminuição dali. Isso estou falando em termos de direitos humanos. A confissão traz uma atenuância para o confessor. Então nós temos, né? Por isso é que quando eu conversei com eu ouvi falar sobre o ônus, o bônus de você ficar calado. Então você vai ter vantagens, mas você também vai arcar com o ônus, ou seja, com por que você ficou calado. Mas a confissão, ela sempre vai trazer um alívio para quem está confessando. Isso diante do direito. E na palavra de Deus, é fundamental, é necessário que você trate os seus pecados confessando-os a Deus. Que você trate sobre o seu destino eterno, confessando a Jesus Cristo diante dos homens, porque quem o nega diante dos homens, será negado diante de Deus, mas quem o confessa diante dos homens, receberá, Jesus estará confessando sobre essa pessoa diante dos anjos de Deus. Irmãos, preste bem atenção, olha que palavra, para que você saia daqui com uma perspectiva, e eu quero muito que você saia daqui fazendo parte dessa galera que eu vou falar. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Esse texto eu achei maravilhoso diante dessa proposta que nós estamos trazendo hoje. Olha o que diz Romanos 14, 11 e 12, diz assim, ó: por mim mesmo jurei. Isso é o Senhor falando. Quando eu vejo essas expressões assim, ó, Deus falando que por Ele mesmo jurou tal, eu presto atenção, eu falei, eita, Deus vai falar um negócio forte aqui, ó. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, olha aqui para mim, queridos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Agora veja o versículo 12. O versículo 12 eu quero particularizar para você, porque ele é um versículo particularizado. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, esse dia aqui vai ser um dia, e mais uma vez usando um termo de direito aqui, uma confissão compulsória, né? Ninguém vai ter escolha de confessar ou não. Só que terão dois tipos de pessoas. E aí eu quero chamar a sua atenção. Dois tipos de pessoas nesse dia. Os que farão, irmãos, olha aqui para mim, vibrando, adorando. Glória a Deus, o Senhor é o meu Deus. Não vai ter dificuldade nenhuma. Vai fazer isso com o coração queimando de alegria, porque chegou o grande dia.
Ele fez isso por muitas vezes, e no dia que é obrigado, no dia que é compulsório, no dia que ele tem que fazer, ele não terá dificuldade nenhuma. Ele vai fazer com o coração queimando de alegria, adorando, vibrando. Mas muitos irmãos terão que fazer isso obrigado, não terão escolha. Esse dia, eu quero que você já chegue sem dificuldade nenhuma de ajoelhar. Você não será dobrado diante de Deus, você vai se ajoelhar voluntariamente, mas alguns receberão uma força tão forte, que se ajoelharão na marra, e a sua boca, sem que ele dê comando nenhum para a sua língua, mas a sua boca vai confessar obrigatoriamente que Jesus é o Senhor. E vai ser difícil para essa pessoa, vai ser angustiante, porque ela não sabe como fazer isso, ela não entende. Terão dois tipos de pessoas: os que farão adorando e os que sentirão uma sentença de morte sobre si, porque estão fazendo aquilo obrigado. O joelho pesou tanto, ele teve que se ajoelhar, ele teve que fazer essa confissão. Esse vai ser um dia de uma declaração onde haverão dois sentimentos: os que estão vibrando e os que estão cheios de medo, com uma sensação de condenação sobre si. Olha aqui para mim, não fale demais, não fale demais, não dê bom dia a cavalo, fale o suficiente e o que é preciso ser dito, para que nesse dia, hoje, não saia daqui, não termine esse culto aí na sua casa, sem fazer a confissão fundamental para a sua vida. Não adie mais as declarações de amor para pessoas que você ama. Liga hoje, manda uma mensagem hoje, aborde ele hoje. Se você nunca disse para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, que você o ama, não adie mais o seu pedido de perdão, isso tem que ser dito. Não adie mais a liberação do perdão, libere o perdão. Não adie mais a sua confissão, quem é Jesus Cristo na sua vida, para que no dia em que o Senhor decretar, você não venha ter dificuldade nenhuma de dizer: Senhor, o Senhor é meu Deus. Que Deus então toque no teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, para você não falar demais, para você falar o suficiente e o que é preciso ser dito. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor.